Bem-vindo à experiência projetiva. Deixa eu me arrumar aqui. Tá relando aqui, pera aí. Aí. Bem, hoje à tarde é um relato só que eu vim trazer. Essa semana, acho que vai ter uns vídeos agora que vão vir pra frente no canal. Vou falar muito específico sobre os mecanismos de assédio. E é interessante a experiência que eu tive sobre lucidez agora, sobre assédio também. Tem várias coisinhas interessantes ali sobre a nossa mentalidade dentro da projeção, como isso afeta durante um processo de projeção astral, né, de desdobramento, como diz a linguagem mais espírita, né, emancipação da alma. Tem vários nomes, nós já falamos disso nos vídeos lá no começo. Mas bem, vamos ao relato. Depois eu vou dar uma comentadinha sobre isso. Foi um relato de vamos dizer assim, umas três projeções meio que seguidas ali, pequenininhas, pelo menos na minha cabeça, foi a rememoração que eu tenho. Mas elas podem ter durado mais tempo, é claro, e eu não estava muito lúcido em algumas delas, na maioria da parte ali, e eu não tenho muita memória, então só compartilhar um pouquinho do que eu tive. Às vezes acontecem com você de você já estar sendo preparado para fazer uma projeção. Então pode às vezes te dar um sono muito forte do nada. Então é muito bom que você fique ligado nisso. Às vezes pode ser preguiça também. Mas a maioria das vezes já é meio que intuído como uma... Vai dormir, cara, eu tenho que te tirar do corpo porque eu tenho que te falar alguma coisa. E é o que aconteceu comigo agora à tarde. Só que eu fui um cara muito burro. Em vez de eu ir dormir, eu fui bater um pratinho. Eu fui comer um arroz, feijão com ovo e batata frita. Aí isso acabou que, óbvio, você vai dormir mais tranquilinho, né? Eu senti que o cara tem alguma coisa, né, na linha. Já vi que tinha alguma coisa acontecendo. Já era pra eu estar dormindo à tarde. Então nunca ignore a sonequinha da tarde se você puder, cara. Sempre tem alguma coisa ali, alguma projeçãozinha pra acontecer. Aí eu fui lá, comi arroz, feijão, batatinha lá, com ovo e tal. Deitei, passou fazendo as técnicas de esterilização, fui fazer a mesma coisa que eu faço à noite, pra dormir e tal. À noite, aí foi chegando ali, eu não senti a primeira vez a catalepsia. Na segunda vez, eu senti que eu tava só com a minha perna direita projetada para cima. Ela tava fora do corpo e o resto do corpo no corpo. Acontece sim, muitas das vezes, de você projeta um braço, então desloca um braço, né? Uma perna. E aquela catalepsia veio. E eu senti no meu braço e minha perna ali, ou seja, já era o momento da decolagem, uma decolagem, né, que devia estar acontecendo, mas soltou só uma perna. Talvez por causa de eu ter comido demais e ido para a cama, meu corpo estava fazendo digestão, estava gastando toda a energia ali, então basicamente dá uma diminuída na energia da projeção. Então você tem que saber comer também para ir para a cama, porque senão você vai perder muita projeção. Aí eu relaxei, concentrei nessa perna, ela foi voando, concentrei na outra, devagarzinho, ela foi, eu fui curtindo aquele momento da catalepsia. Tem gente que acha que a paralisia do sono para algumas pessoas que não tem costume, é horrível. Eu acho até gostoso agora. Aí ela foi subindo a outra perna, depois foi os braços, até o momento em que eu consegui, com muito esforço, sair como se tivesse uma gravidade 10 vezes mais forte, talvez por causa de eu estar ali dentro da área de atuação do cordão de prata, um campo que fica, né, magnético perto do corpo, então você tem que sair daquilo, cara, rápido, senão o corpo te puxa de volta. Eu saí aquela coisa, puxando, sentei na cama, levantei e fui saindo. Já fora do corpo, tem um cachorro latindo do vizinho, viu? Viu? Não ouviu, né? Aí já fora do corpo, eu fui pra um quintal aqui,
Subi, tentei volitar, não consegui voar, talvez por causa da energia, né? Tava lá sendo gasta na digestão. Subi um pouquinho, escalei mesmo o muro e eu percebi que tinha uns espíritos já dentro da casa que me seguiam até lá fora e queria me dar o golpe. Vem cá, oh, vem cá, vem cá. Deixa eu te ajudar você a fazer isso daí, que é pezinho. Pezinho, pra quem não conhece, é pegar você aqui no pé assim e te jogar pra cima, você subir o muro, né? Mas eu sabia que era coisa. Fui embora. E eles vindo atrás. E eu não queria perder aquela projeção, que eu tava vendo bem, exteriorizei bastante energia, né? No chakra da testa e me sentei em cima do telhado da vizinha de baixo. Ela tava tocando um pagodão. Tá indo até agora. Aí eu senti a voz desse espírito diferente. Esse espírito não queria fazer mal pra mim, não queria assediar nada. Eu senti a presença dele e ouvi a voz dele perto de mim. Talvez ele tava vendo aí que tava em outra dimensão ali. Não sei dizer quem era. Não era a voz do Alaiária, não era a voz do Zabelê, não era nenhum outro mentor que eu conheça, mas é uma voz que me era familiar. Talvez algum mentor mais antigo, não lembro direito. Não lembro nem muito da voz do primeiro mentor que estava comigo, né, o vô. E ali, naquela casinha, ele me pediu para poder meditar e orar, né? Aí eu sentei e comecei a fazer umas autoafirmações com relação à luz. Eu lembrei do Conde de Saint-Germain. Para quem não sabe, o Conde de Saint-Germain aí nas linhas mais teosóficas, numas linhas de... como chama? Não é avatares. Eu acho que sim também. Conde de Saint-Germain, ele é responsável pelo 7º raio lá e tal, o raio violeta, daquilo de Carmen, um monte de coisa. Cada um nós gosta de definir, né, o lugar de cada um, mas tá aí. Não sei se é verdade ou não, mas eu lembrei das afirmações de Conde de Saint-Germain com relação à luz, né? E eu meditando ali, eu fazia essas autoafirmações mentais, né? Eu sou a luz. A luz está em mim, a luz irradia de mim, eu sou amor. E comecei a fazer umas afirmações assim. Nesse momento, minha energia começou a se sutilizar um pouquinho mais. E eu tinha a capacidade de ouvir o recado que esse espírito me deu. É uma coisa mais íntima ali, mais sobre mim, mais pessoal. E eu não vou abrir para todo mundo aqui, né? Mas é uma coisa bem pessoalzinha. Mais umas dicas e algumas coisas que estão por vir. Conselhos, né? Acontece muito, isso é muito bom. E ali eu fui perdendo a lucidez. E apaguei. Depois disso, minha energia foi gastando, apaguei. Como eu comi demais, eu acordei, senti aquele soninho da digestão e dormi de novo. Rememorar a última projeção? Cadê que eu me lembrei de fazer? De rememorar a última projeção? Assim que essa acabou, eu já dormi de novo. E me parece que eu não lembro muito do lapso de eu ter dormido. E na hora que eu olhei, tinha um espírito, parecia que em cima de uma caixa plasmada, como se fosse um aparelho de som que está na sala. Ele fez esse aparelho de som que está desmontado, assim, caixa de som em cima da outra, com um pano. E tava lá ele, em cima disso, fingindo que ali era o outro lugar, era a caixa. Eu assim, o aparelho de som tá no meu quarto, já levantei do corpo e falei, não tá no meu quarto, rapaz, eu sei quem que você é, cara. Sei quem você é, você tá aqui pra me zoar. Você tá aqui pra me zoar. E tinha ele mais um. O outro já veio entrando pela porta, já veio me dando socão. Eu já consciente, já perdi a paciência fora do corpo. Acontece muito isso lá fora, é muito forte. Se você acha que vai sair do corpo aí direto e vai ser só paz e amor, às vezes você vai sair de pancada com os espíritos também. Só sei que eu saí de pancada com eles, daquele suco assim, não dava dor em ninguém sentia nada. Eu pegava o braço dele que mordia o braço dele, mordia a testa, cara, do espírito. Juro pra você que ele tava agarrado, dando soco na minha barriga. Eu mordi a testa dele. Eu lembro certinho aqui, ó, puxando aqui essa coisa da testa aqui, ó, isso aqui eu mordia isso aqui do espírito assim, ó.
Acontece muito fora do corpo isso. E depois eu fui e voltei pro corpo. Em vez de eu ter voltado pro corpo antes e ter memorizado adiante que tinha mais coisa, algumas informações desse conselho que eu acabei perdendo, mas eu sei que tá aqui no meu subconsciente e pela intuição a gente consegue saber mais ou menos o que é. Consegue saber? Eu podia ter lembrado. Mas não, enchi o pandozão de comida e fui dormir. Na outra vez eu já acordei de novo, deu uma respiradinha, né? A gente fica meio eufórico, coração 900 pulsações por segundo. Voltei, dormi. E já me deu aquela coisinha de novo, com a catalepsiazinha. E olha que interessante essa. Parece que a digestão já tinha sido acontecida. Eu senti novamente uma presença muito gostosa, muito boa. Nunca tinha acontecido essa, cara, de eu ter três coisinhas, três projeçãozinhas, uma perto da outra. Mas essa última foi interessante, que parece que foi um teste. Sei lá, uma espécie de aula que a gente estava tendo sobre rememoração, justamente a dificuldade que eu estava tendo na primeira. E eu estava andando por uma cidade que parecia aquelas coisas de conto de fada. Sabe, aquelas casinhas com um castelinho que tem torre, parece aqueles vilarejos de conto de fada, aquelas coisas bonitinhas. Tipo a cidadezinha central do Shrek, sabe? É tão distante. Parecia que eu tava lá em tão distante. Coisa bonitinha lá. E eu lembro que eu via as pessoas me cumprimentavam, eu cumprimentava todo mundo, e elas faziam gestos uma pra outra, como se estivessem conversando, e ao mesmo tempo falando em libras. Na minha cabeça era assim, vai saber os gestos, o que era, ou se elas realmente estavam falando, ou não estavam somente falando por gestos, era uma coisa diferente. A minha consciência não conseguiu captar direito a vossa mensagem. O que me veio na mente foi justamente isso, que eles conversavam entre eles e falavam em libras. Aí eu ainda meio inconsciente, fora do corpo, fui catar que eu tava fora do corpo na cidadezinha e tal. Aí eu perdi um pouquinho a lucidez ali, nessa dimensão, é uma dimensão superior. E acordei no meio de uma reunião, a gente estava todo mundo sentado numa sala. Uma sala como essa aqui, uma salinha pequenininha. Uns 5x5, sei lá. E umas cadeiras assim, as pessoas conversando, e uma moça estava ministrando essa reunião. Vai ser uma reunião de projetores, mas eu não olhei pro lado, olhei só pra ela, porque eu já vi que minha lucidez estava meio fraca. Se eu viajo, se eu ficar assim, eu já foquei ali. E ela falou assim, então vamos lá ver quem que lembra mais das coisas. Vamos com você, ela apontou o dedo pra mim. Aí ela, o que você lembra da sua projeção? Olha, rapaz, eu lembro de muita coisa. Eu lembro que eu tava andando, eu falei isso aqui, eu lembro que eu tava andando num lugar bem de conto de fada. Parecia a cidadezinha lá do Shrek. Já viu aquele filme Shrek? Eu perguntei pra ela, nem tava ligado que ela era uma mentora, que tava fora do corpo, não. Na cabeça minha, eu tava tendo uma aula, como se fosse uma aula em um centro, em um, sei lá, com uns caras de projeção astral, encarnado aqui. Eu fui perceber isso depois, quando eu tava voltando pro corpo. Mas na minha cabeça eu tava em uma reunião aqui na Terra, encarnado. Eu lembro de umas coisas e tal. Tava lá num lugarzinho de conto de fadas, cidadezinha do Shrek, uma construção bonita, um povo educado, conversou comigo, me cumprimentou e tal. E mas acho que eu achei mais interessante dessa projeção, e ela toda entusiasmada. O que você achou mais interessante, William? É que eu acho que por causa deles ali existem muitas pessoas com deficiências, às vezes pessoas mudas, pessoas com deficiência auditiva ali. Eles, os cidadãos todos das cidades foram treinados para poder falar e falar com libras ao mesmo tempo. Então até pessoas que estão entre eles ali conversando falavam e usavam libras também. Eu achei isso muito fofo da parte dos cidadãos ali da cidade. Cidadãos, nem sei. Achei muito fofo. E voltei pro corpo logo depois, não me lembro muita coisa, e acabei voltando, né? Essa experiênciazinha que eu ia compartilhar acabou de acontecer. Tô com essa cara de bolacha aqui agora, que já tenho, mas parece um pouquinho mais pão de queijo agora, por causa que eu acabei de acordar. Já vim falar. E o mais interessante é disso tudo. Primeiro, você deve cuidar realmente, cara. Faz as práticas, se exercita, dispersa energia, não se irrita, e controla essas coisas tipo emocional e mental.
para você ter um acervo legalzinho no momento da projeção. Porque senão, com o tempo também isso é muita prática, viu? Você vai se autoconhecendo com as práticas. Então a primeira dica que tá vendo nessa prática, não vai comer muito antes de dormir. Coma umas 2 horas antes, de preferência vai pra cama satisfeito, mas não com fome também, né? Mas vai tranquilo pra cama. Toma um banhozinho, como eu falei, mas não um banho muito quente, senão você vai despertar, vai dilatar suas veias. Outra coisa, às vezes você vai ter um contato já com o conteúdo da projeção antes de dormir, que eu dormi pensando justamente na projeção, né, em sair do corpo, uma mente focada no objetivo da projeção durante a noite. Isso ajuda muito a você já ter um direcionamento energético. Você já manda a sua consciência para aquilo. Eu quero dormir e sair do corpo. É lá, ó, tá? Agora, se você dorme aqui e deixa a sua mente divagando em tudo quanto é coisa que vai vindo, clicando encosta na mesa, não, cara. A coisa vai encostar na mesa. Vem cá. Aí, você não fica habituado nos outros pensamentos. Você tem um foco mental, um alvo mental da onde você vai se projetar. Então você já manda uma mensagem pro astral e ele já vai. Aqui, ó. Olha que carência. Não é, cara? Cachorro é carente. Aí você já tem um foco mental. Não tem um foco mental. Um foco mental. Aí, ó. Da onde que você vai fazer a sua projeção. A outra coisa também, controle da ansiedade, importantíssimo nesse ponto. Deixa o papai gravar o videozinho aqui. Vai lá, vai. Deixa a sua ansiedade ir embora, cara, durante as projeções. Por exemplo, você já tem... Eu tô ali na decolagem, saiu só minha perna, a pessoa já fica desesperada. Nossa, tá acontecendo? Acontece. Isso acontece comigo até hoje. Acontece comigo até hoje, só que agora pelo menos eu tenho um pouquinho mais de tranquilidade. Mas ainda assim a ansiedade pega, tem um controle constante e não vai ter aquela meta daquela coisa que eu não tenho ansiedade. Eu me livrei da ansiedade. Se livrou escambau. Não tem essa, mano. É prova iniciática. Então, sempre quando você for dormir e tiver uma catalepsia, ou então se for dormir tranquilo, vai com a intenção de fazer projeção, mas não vai ansioso pra tê-la. É duas coisas diferentes. Vai dormir tranquilinho. Vou dormir aqui, fazer projeção. Se deu, deu. Se não deu, amanhã a gente tenta de novo. Vai tranquilo na projeção, sem ansiedade. Na hora da decolagem, tá tendo um EV? Relaxa. Relaxa esse corpo. Não tenta ficar se esforçando. Eu vou levantar, eu vou sair. Aí você vai ficar só travado. Você vai movimentar seu corpo físico e vai acordar. Vai perder a projeção. Coisa sutil, deixa ela acontecer. É um momento de relaxamento. Projeta energia no seu frontal. Exterioriza um pouquinho dela ali durante o EV, durante a paralisia do sono, do estado vibracional, da catalepsia, e você sai. Se você ficar tentando levantar da cama durante a catalepsia, pode acontecer de você movimentar um corpo, um dedo, né? Que a saída da catalepsia é simples. Então movimentar a pontinha de um dedo, o pé, abrir os olhos, coisinha simples. Você vai movimentar, vai acordar, vai voltar pro corpo. Você está no momento da decolagem, da hipnagogia, ou hipnagogia. Não sei, um dos dois. Um é decolagem, outro é volta. Também tem um examezinho fofinho. Hipnagogia, eu acho que é a decolagem. Hipnapompia é o momento do retorno ao corpo. Não sei. Mas bem, um dos dois. 50% de chance. Controlar a ansiedade é essencial nesse ponto. A outra coisa também que me relembrou, né, dessa projeçãozinha, tá fora do corpo, se sintonize. Às vezes você não é necessário, como eu estava achando ali ainda, que eu deveria encontrar um mentor, aquela coisa e tal. Era um recado que eu tinha que receber.
Então, às vezes, você saiu fora do corpo, cara. Não recebeu nenhum mentor ali, nenhum trabalho, não acordou em nenhum lugar de fazer amparo. Dá uma orada, aproveita o ambiente, dá uma acalmada, fica zen, dá uma meditada ali. Vai conversar consigo mesmo, faz umas autoafirmações, me ajudou muito. Faz uma coisinha ali pra você elevar o seu pensamento fora do corpo. Antigamente eu tinha uma dificuldade muito grande de fechar o olho fora do corpo. Tem gente que tem essa dificuldade, hoje pra mim já é mais normal. Eu consigo agora fechar o olho fora do corpo. Então eu fecho o olho fora do corpo e dou uma orada lá dentro, lá fora, né? Uma meditada. Tem gente que fecha o olho fora do corpo e volta. Então, se você não consegue, não quer arriscar também, não é necessário, viu? É só uma membrana do plasmada, né? Na verdade, você não fecha o olho fora do corpo, você não precisa, né? Teu olho não arde fora do corpo. Então, você tem essas coisas que você pode fazendo para poder você enaltecer a sua capacidade fora, quando você estiver dentro de uma projeção ali. Por isso que eu consegui ouvir bem aquele espírito me trazendo essa informação. E a última é que rememoração, ela é muito bem de você fazer ela quando você volta da projeção, cara. É um hábito que eu tenho dificuldade, é um hábito que eu tenho certeza que a maioria dos projetores tem dificuldade, é a rememoração da projeção. Você voltar e acordar. É bom você falar aquilo que... Isso eu tô conseguindo porque eu lembrei porque eu acordei falando já. Olha, eu fui para um lugar, eu fiz tal coisa, eu ouvi. Esse é um método de você ir ajudando o seu corpo a rememorar aquela memória. Que é, imagina você colocar ali um filme de 8 horas 4K num HDzinho, naqueles pendrive antigo, pequenininho, que é o teu cérebro. Ele vai de gotinha, de kbyte por kbyte, e é difícil para ele armazenar isso tudo. Às vezes não cabe a informação inteira, ele não é preparado. Nossas faculdades mentais não é preparada para poder armazenar o conhecimento disso tudo. Então, às vezes, óbvio que a sua mente, no meu caso, é que eu estava vendo o pessoal fazendo Libras, eu não sei o que é. Era alguma coisa interessante, de uma dimensão acima. É mais difícil a percepção lá. É mais fácil quando você está na terceira dimensão, ou ali na segunda, vai saber qual que era essa. Então, às vezes você faz ligações com um acervo mental que você já tem, né? Como já falamos disso. Você faz as ligações com esse acervo mental de informações e dados que já estão ali inseridos na sua mente. Então é muito interessante que você abra a sua mente, abra a sua consciência e desperte esse lado de estar disposto a absorver conhecimento. Ou seja, isso é um combate ao preconceito, um combate a um monte de coisinha que você pode ir fazendo que vai ajudar. Mas tem realmente coisas lá fora que você não vai lembrar por causa da sua capacidade e ainda dificuldade de rememorar. E no mais, é interessante que até mesmo uma experiência vaga e pouco lúcida como essa que eu tive agora, já te dá aquela colher de reforço que todo projetor tem, que eu acho que é algum dos grandes prêmios, né? Mesmo de que você faça a projeção ou já fez uma vez sem querer, da imortalidade da alma. É uma qualidade muito boa. Você ter certeza disso, às vezes nós tendo certeza disso, é igual gente que tem doença que quase morreu, depois fica ali dando valor na vida, e de repente esquece da doença que teve e começa a se desgraçar tudo de novo. A projeção astral, ela acontece assim com a gente também. Você vai lá fora, você viu, você tem certeza que a vida continua, você tem certeza de que você não é esse cadáver vivo, esse corpo, essa carniça. Você tem certeza de que você é um espírito imortal, só que com o tempo você vai esquecendo. Isso é uma coisa da nossa mente pouco trabalhada. Então, como diz foi da Halu que eu vi essa frase bonita da Halu. A sua mente é um órgão sutil responsável por te trazer a sabedoria.
E só de você ter visto ali a imortalidade da alma, meio que pouco lúcido, mas não inconsciente. Realmente eu estava fora do corpo. Eu vi, eu tenho certeza. É gratificante demais. Você volta pro corpo, cara. Eu tô ensolarado. Tô vendo passarinho a quilômetro aqui agora. Coisa bonita. Dá vontade até de passar pano de novo no chão. Vou passar pano de novo. A casa fica cheirando aloe vera. Então é uma experiênciazinha que eu queria compartilhar, queria deixar mais curtinho, mas eu gosto de comentar umas coisinhas que vai me pegando na projeção, porque vai acontecer com você também. Então, depois que você se lembra, né, dessa cara barbada aqui, disso que eu já passei e você passou também, tá passando na sua projeção. Se você é projetor, tá começando agora também por causa eu também sou novato nisso, não sou velho, relaxa na ansiedade. Eu perdi muita projeção por causa de ansiedade. Querer sair, querer resultado, querer um padrão. Em quanto tempo que eu saio, se eu fizer a técnica todo dia e um mês eu faço, eu já não estou sentindo mais projeção. Tem uma época que a projeção para, cara. Ela para porque o modo dos mentores te dá uma prova. Mas eu não vou entrar nisso agora não. Vamos deixar para você ter a sua experiência. Somente faça. Pelo dever de ser feito, pela consciência, pelo autoconhecimento e pela capacidade sua que você tem de ajudar um monte de gente encarnada e desencarnada se você sai. E você às vezes já sai. Só que não lembra. Às vezes não é que você não faça projeção. Você não despertou um pouquinho frontal, não despertou um pouquinho cardíaco aqui, a lucidez, o sentimento, as emoções relacionadas à projeção. Muita luz, muita paz e até mais.